Isso. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e permaneça em nossas mentes sempre. Nesse instante, vamos nos ligar à figura do Mestre Jesus, o seu olhar sereno, meigo, o Rabi da Galileia. Mestre amado e divino Jesus, Senhor das luzes, Rei solar do planeta Terra, nesse instante, Senhor, envolvidos na energia do teu amor, pedimos a vós a tua assistência e assistência dos benfeitores espirituais responsáveis pelo trabalho e doutrinário da alvorada nova às 20 horas. Que os teus mensageiros de luz possam nos inspirar, nos amparar, nos intuir, nos envolver essa noite. Que a nossa Mãe Maria de Nazaré nos cubra com seu manto de luz, nos protegendo e amparando. Senhor Jesus, te louvamos por seu Senhor da vida e te agradecemos por mais esse dia, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento e pelo trabalho. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estar aqui nesta casa bendita, a falar essa doutrina maravilhosa, que essa noite possa usarmos, Senhor, para que possamos falar tuas palavras de luz do teu Evangelho, a luz da doutrina espírita, iluminando as consciências. Envolva-nos, Senhor, na tua paz, na tua luz, no teu amor. Faz de nós o instrumento da tua paz, do teu amor e da caridade essa noite. Que assim seja. Poema do livro Maria, Mãe de Jesus, Francisco Cândido Xavier e Ivone Pereira do Amaral. Maria, toda expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão de harmonia, visão de paz e de luz, paz dos céus, Ave Maria. Alta de Souza. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, esquecimento do passado. Item 11. É em vão que se objeta o esquecimento como obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito a essa lembrança, teria inconvenientemente muitos graves, poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Nosso tema da noite é do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 11, o esquecimento do passado. Deus criou o homem simples e ignorante para poder evoluir. Escreveu na sua consciência as palavras de luz
o amor. E o amor resume todas as virtudes humanas e extra-humanas. Esse amor que resume a paciência, a tolerância, a amabilidade, a doçura, a benevolência, o perdão, todas as virtudes. Deus não criou o mal, Ele criou o bem. Mas nós, como seres ainda imperfeitos da criação, estamos aqui neste planeta Escola Terra, em busca da nossa evolução. Estamos mais perto do animal do que do anjo. Por isso estamos mais perto dos instintos do que do raciocínio, da razão e da emoção. Estamos em desenvolvimento. Vamos e voltamos ao planeta Terra através da reencarnação, buscando a cada dia, trocando esse uniforme, voltando através das vidas sucessivas, porque a vida espiritual é uma só, e a vida na carne são a troca de vestes nas novas existências. E para retornar ao planeta Terra, passamos pela fase do esquecimento do passado. Esse esquecimento que faz com que nós consigamos conviver com todos aqueles que estão ao nosso lado, seja na família, na sociedade, no trabalho, não tendo as lembranças do que nós vivemos com esses seres que estão conosco, que não é por acaso e nem à toa, estão ali, vivendo ao nosso lado, cada um buscando a sua transformação e trabalhar a sua reforma íntima para o seu crescimento. E antes de voltar à Terra, nós passamos pela fase da infância. E há uma preparação espiritual muito grande, maravilhosa, esplêndida, através dos mentores espirituais de Jesus e Maria, que são governadores planetários, onde prepara com essa equipe espiritual de espíritos iluminados que trabalham nas reencarnações para trazermos à Terra novamente, para reviver junto com aqueles que nós precisamos resgatar, precisamos evoluir, precisamos auxiliar. Trazemos as nossas missões a cumprir e os nossos resgates a fazer, quitando aos poucos, com a nossa ficha kármica que nós trazemos ao longo do tempo na história, várias situações difíceis para serem trabalhadas. E ao retornar, há uma preparação, e essa preparação começa através da junção de uma gameta masculino e feminino, formando a célula-ovo, a zigoto, o embrião e o feto. E quando entra em estado de anidação, acontece também a anidação espiritual, porque a equipe espiritual começa a visitar aquela casa, buscando aquela família, onde aquele ser vai reencarnar, que vem ali evoluir e ser conduzido no caminho do bem, de homens de bem, através daquela família, porque nós sabemos que os afetos e os desafetos podem vir na mesma família. Tem aqueles que nós temos mais sintonia e aqueles que nós vamos ter menos sintonia, que são justamente aqueles que nós precisamos trabalhar, auxiliando nessa mudança, no nosso crescimento, no crescimento daqueles filhos, irmãos, pai, mãe que estão ali. E neste momento dessa preparação, a equipe espiritual começa a visitar aquela família, aquele ser que vai ali nascer naquele berço daquele lar. E começa toda uma preparação espiritual. Até o dia que eles vão ter um momento na relação uterina, na sexualidade, eles ficam em outro ambiente, ali esperando e apoiando, vibrando para que aqueles seres ali consigam cumprir naquele momento e que haja a concepção
da parte física, e eles logo depois começam a preparar o acoplamento da parte espiritual, onde o espírito passa por diminuição do seu perispírito, que é o elo que liga o espírito e a matéria, e ele vai diminuindo, e ali vai ter o esquecimento do passado, que é esse véu que vai cobrir para que ele não lembre, durante a fase da infância toda, adolescência, para que ele não lembre o que aconteceu no passado. Essa semana nós estudamos, então vocês estão todos convidados para estudar com a gente no sábado, onde nós estávamos estudando a reencarnação de Segismundo. Uma coisa maravilhosa, mostrando aquele momento mesmo da concepção, o momento da concepção espiritual. Muito interessante, maravilhoso. A gente estudar e ver como nós chegamos à Terra, como nós trazemos outros seres à Terra. Toda uma preparação antes das visitas, de falar com o pai dele, que ele tinha tirado a vida em outras encarnações, não chegou a falar para ele, né? Mas ele sentia aquela tristeza, sentia como se fosse uma sombra seguindo ele. E os mentores foram conversando para ele aceitar. E ele aceitou e começou toda a programação da reencarnação. Começa a anidação, né, espiritual e física, até chegar o nascimento desse bebê. E ele passa pela fase da infância, que é a fase da infância, onde ali ele está mais ligado ao plano espiritual do que ao plano material. Depois vai desenvolvendo, aí vai crescendo. Na adolescência, esses canais começam a se abrir, que Joana de Anjos nos fala, que no livro Adolescência e Vida, que é como um lótus, que abre e começa a abrir todo o seu lado positivo e negativo. Eles têm tendência para as artes e começa a ter os conflitos de identidade. E a partir dali começa a desenvolver propriamente dita a sua vida na Terra. O esquecimento do passado é uma sabedoria divina para a nossa evolução. Na introdução nos diz assim: o esquecimento do passado é uma misericórdia divina e é necessário porque sem ele as lembranças e erros, culpas passadas poderiam causar perturbações, impedindo um recomeço livre, perpetuando ódios e dificuldades nos relacionamentos atuais. E nós sabemos que essas dificuldades vão se apresentando dia a dia na vivência da família. Nós vamos percebendo quais são os defeitos maiores daquele filho, por que ele age daquela forma, por que o outro age de outra forma, e nós vamos trabalhando aquilo ali aos poucos para ir transformando através da educação moral, que é de berço, e depois ele vai para a escola e vai ter educação intelectual, que vai ajudar também a expandir e essa educação moral. O que significa o esquecimento do passado no Espiritismo? Bezerra de Menezes afirma que o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele o use mais livremente, segundo boa ou má inclinação do seu espírito. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio e nem ele interfere nesse livre-arbítrio, e outras pessoas não podem interferir. Nós trazemos a noção do que fomos no passado, está lá no inconsciente, vai aflorando aos poucos de acordo com o desenvolvimento da nossa vida. E quando chegamos a uma casa espírita como essa, que estuda o espiritismo, que temos o mesmo fora da casa, o encontro com essa doutrina que vai nos esclarecendo, nós vamos percebendo o que nós viemos trabalhar. Começa a abrir esses canais. E de acordo com o desenvolvimento e a busca do ser humano, a própria espiritualidade vai abrindo para que esses canais, para que esses seres comecem a perceber o que veio trabalhar, o que eu vim fazer aqui, quem sou eu, qual é o meu papel nessa escola Terra, por que estamos aqui. Aí começam os questionamentos.
a partir da adolescência, por isso que eles entram em conflito de identidade, passa a ter um conflito de gerações, porque eles começam a sair mais daquela condição de que os pais, né, nós temos muitos nossos pais na infância. Quando vai chegando a adolescência, os canais começam a abrir e aí nós vamos percebendo o que nós somos, o que nós gostamos, o que nós queríamos fazer, como queríamos que fosse a nossa vida. Mesmo ainda não tendo essa maturidade, ou espiritual ainda, ou física, mas começa a vir esses questionamentos. Aí esses conflitos vão acionando esses gatilhos que estão lá no inconsciente, e muitos passam por questões de depressão, de perturbações emocionais e espirituais, físicas. Hoje nós vemos muitos adolescentes tomando mesmo remédios controlados porque não conseguem controlar essa questão desses conflitos psicológicos. Por que esquecemos as vidas passadas? Não pode um homem, como diz o Evangelho, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Então, se nós lembrássemos que lá atrás, como a história de Segismundo, que matou seu pai em outra encarnação, se retorna e tem essa lembrança do passado. Se o pai relembra disso, a convivência é muito pior. Porque se nós já sentimos às vezes aquela rejeição, né, por aquela pessoa, por que eu não tenho simpatia por fulano? Por que eu gosto mais desse irmão do que desse? Por que eu gosto mais desse colega de trabalho do que desse? Porque eu tenho tanta afinidade com o meu amigo mais do que meu irmão. Então a reencarnação explica. E o esquecimento do passado é para justamente nós convivermos com aqueles seres que estão ali e conseguir apertar esses laços do amor e transformando aos poucos, dentro daquela vivência, aquelas dificuldades que nos separam. E aos poucos isso vai clareando, né? Nós vamos saindo do escuro e vai clareando para que nós possamos conviver cada dia melhor com as pessoas que às vezes não têm aquela empatia. Embora não tenhamos uma lembrança exata do passado, nossas intuições e tendências instintivas são como um sussurro dessa memória. Então o adolescente ele tem muito isso, começa essas lembranças instintivas. Aí por isso passa a ter muito conflito de geração, né, na família. Além da identidade dele, que ele está ali começando a se conhecer, que é lá na adolescência. Muitos seres deixam para fazer esse lá na fase adulta. Ou outros chegam até a velhice, outros nem conseguem. Apesar que o espírito não retroage, ele pode até paralisar, mas ele não retroage. E ele pode passar uma vida em conflitos, que muitas pessoas passam, tomando medicação, que é uma forma também de uma fuga psicológica. Outros vão através dos vícios, da bebida, das drogas, que é uma fuga psicológica, nos diz a nossa veneranda Joana de Anjos no livro O Homem Integral. Ela fala sobre isso, que é a questão dessa fuga, de não querer encarar o que está aflorando na sua vida, que precisa ser trabalhado para que melhore seu caminho. No livro de Ney Pietro, que ele fala sobre a reforma íntima, ele fala muito isso, quer saber o que você foi no passado, ver o que você é agora, o que está manifestando na sua vida agora, quais são os problemas, os desafios maiores da sua vida, que é esse que você tem que resolver. Essas pessoas que trazem essas dificuldades na sua vida, é que você tem que se aliar, que você tem que acolher, que você precisa estar ali juntos para trabalhar essa animosidade e transformar em amizade. Quando resistimos às tentações, é a voz da consciência nos guiando uma lembrança do que já fomos. Essa resistência é essencial para o nosso crescimento espiritual. Quantas crianças agora vindo, trazendo, né,
portadores do espectro autista, TDAH e tantas outras síndromes. Por quê? Que é como um freio, aquele espírito, para que ele passe uma encarnação, além de chamar a atenção dos seus pais também, para que cuide, e que com certeza estavam juntos em outra oportunidade de existência corporal e que precisou vir agora para ressarcir. E com o filho, assim, pode dar um freio na família, nos pais, porque vai ter que buscar e lutar para o desenvolvimento global do seu filho, e o filho que passa ali um período, porque o espírito, quando ele retorna no plano espiritual, quando ele está dormindo, ele volta normalmente o que ele é. Então, a justificativa do esquecimento, causas morais, evita a perturbação de ódios, culpas, ressentimentos que impediriam a nova jornada. Então, essas são as causas morais, né? Então, essa justificativa do esquecimento, porque se nós lembrássemos, entraria em perturbação, aí ia ficar a humanidade toda tomando medicamentos para fugir dos seus próprios problemas, porque não conseguiria encarar, saber que matou alguém, que foi morto por alguém, que estava ali do seu lado, dormindo na sua cama, né? Na sua família. Que tudo é muito relativo em todos os casos. Cada caso é um caso, cada família é família, cada ser é um ser. Cada história é uma história. Causas fisiológicas. O corpo e o cérebro físico não estão conectados às memórias do espírito, pois o cérebro é um órgão para a vida atual e o esquecimento é um filtro para as memórias que seriam prejudiciais. Porque o cérebro físico, bem interessante isso aqui, não estão conectadas com a memória do espírito. Então, o cérebro físico, né, que foi criado ali pelo gameta masculino e feminino, a célula ovo, zigoto, embrião, que foi desenvolvendo, é físico. Só que para que esse físico e esse espírito façam a junção, existem vários plexos, vários corpos, a junção de muitos plexos para fazer essa junção do corpo físico com o corpo espiritual. E dentro desse corpo físico e o corpo espiritual existe um corpo perispiritual, que é o elo que liga o espírito e a matéria. Ele é a clara do ovo, né? A gema é o espírito, a clara é o perispírito e a casca é o corpo físico. E está ali gravado todas as outras existências corporais. Está lá no nosso consciente, diz a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria também fala sobre isso. Essa caixinha preta que está gravado tudo, guardado tudo de outras existências, as doenças, ou tudo que viveu nas suas vidas pretéritas. E de acordo com o que veio desenvolver naquela encarnação, vai abrindo aos poucos, de acordo com a espiritualidade, sabe, que ou seja, está em condição de saber aquilo ali, de lidar com aquilo ali, para conseguir trabalhar aquele ponto para a sua evolução. Às vezes, quando estamos lá, pedimos muito a Jesus, pode me dar que eu dou conta de tudo, mas quando chegamos aqui, que chegamos no planeta Terra, acabamos nos desviando por algumas voltas do caminho. E a espiritualidade, os anjos de guarda, Jesus sempre puxando, trazendo novamente, colocando pessoas perto para o despertamento desse trabalhar, essa evolução. Então, para nós, as memórias que seriam prejudiciais então, um filtro à nossa encarnação atual. Comportamentos emocionais, sonhos vividos, sonhar com a pessoa em cenários que não parecem pertencer à sua vida atual, mas remetem a tempos ou locais passados. Então nós temos, às vezes, encontro com pessoas que dizem, parece que eu já te conhecia, eu já te vi em algum lugar, não, você não me é estranho, parece que eu já vivi esse momento com você em outro local. Então esses são os momentos vividos, que às vezes teve em outras encarnações, e que viveu na mesma cidade, no mesmo bairro perto, que fala-se que vizinhos são parentes de outras encarnações.
E às vezes a gente não gosta que o vizinho bota o lixo na nossa porta, ou que fez isso, ou que vai. E às vezes a gente entra em conflito com eles. Não sabemos que às vezes aquele filho daquela vizinha pode ter sido um parente muito próximo, pode ter sido até um filho, e que está ali pertinho para continuar esse trabalho. Né? Então remete a tempos e locais passados, angústias inexplicáveis. Quantos jovens estão passando por isso? Hoje, se não estão nas drogas, estão em casa tomando remédio, ou então estão buscando, poucos, buscando esse crescimento intelectual na corrida contra o ouro, o emprego, o trabalho, a faculdade. Que não deva fazer isso, tem que sim, mas equilibradamente, dentro de uma harmonia, dentro do equilíbrio, porque faz parte do nosso desenvolvimento físico e intelectual para o crescimento espiritual. E é nesse contato, nessa vivência nesses locais é que vai ajudar ao nosso desenvolvimento. Mas tudo tem que ter limites, né? E a dosagem certa. Então, sentimentos de angústias ou fobias sem um motivo aparente, que podem ser ecos de traumas e de vidas passadas, além de traumas dessa vida, ou da vida intrauterina, né, durante a gestação, conflitos de pai e mãe durante a gestação, rejeição de avós, ou do próprio pai, ou da própria mãe. Tem espíritos que a mãe passa uma gravidez toda com hiperenese gravídica, vomitando a gravidez toda, até o final da gravidez, como se fosse uma rejeição, que pode ser o próprio espírito que está com medo de vir, que está com medo de que aconteça tudo novamente como foi no passado, que está lá no inconsciente, e pode ser também a própria mãe que está rejeitando por saber que vai ser um filho difícil para que ela receba e conduza no caminho bem. Então, tem várias situações. Então, às vezes, o jovem, ou agora a própria criança, uma grande parte, toma medicação para controlar a impulsividade, a hiperatividade, né? Hoje é a dislexia, é o autismo, é uma série de síndromes que precisa tomar uma medicação para auxiliar a conviver e desenvolver melhor a criança. Marcas e habilidades. Marcas de nascença ou habilidades incomuns, como facilidade em aprender um idioma específico, que podem ter origem em ferimentos ou conhecimentos de outras vidas. Então, marcas no corpo. Tem pessoas que podem ter marcas no corpo de feridas que teve durante a encarnação toda, que precisou ter aquele tipo de doença para ser como um freio, né, na vida. Então, as doenças kármicas que às vezes a gente precisa ter para ajudar no nosso desenvolvimento. Tem pessoas que passam a vida inteira fazendo curativo, tentando curar aquela ferida e nunca conseguem. São feridas da alma também. E vem porque por onde tu andas, para onde está indo com as pernas saudáveis, que está fazendo com que precise ter essa ferida para que pare, reflita, pense, modifique seu estilo de vida. Dentro da sua programação, todos nós temos uma programação espiritual feita com Jesus, equipe espiritual e o Ser Supremo Maior, Deus, que abraça todos nós. Não estamos aqui à toa nem por acaso, porque estamos naquela família com aqueles seres que estão ali. Nada é à toa nem por acaso. Estão na cidade certa, na família certa, no trabalho certo, tudo certo. Então temos só que agradecer, pedir força, fé e coragem a Deus para conseguir superar. Então fala aqui também desses conhecimentos. Quantas crianças superdotadas? Tem um filho de um dentista aqui na nossa cidade, que ele novinho, ele falava sobre todas as capitais do país. Então, é um ser que ele tinha o quê? Nem 2 anos de idade ele não tinha, e ele falava sobre tudo da geografia desse nosso país. Eu ficava assim, olhando, falei, esse não é a questão do superdotado. Reencarnações, bagagem reencarnatória que já manifesta desde cedo.
mostrando que espírito é aquele para aquele pai, para que ele veja melhor e olhe aquele filho, que ele não pode deixar se perder uma inteligência daquela, né? A gente sabe que os maiores pensadores, escultores, todos aqueles que ajudaram o planeta a desenvolver, foram crianças que desde a infância foram superdotadas. Einstein, a gente sabe, né? Foi expulso até da escola pela inteligência que tinha. Então, são que espíritos que têm bagagem reencarnatória, que é chamado de superdotados. Espíritos já velhos, maduros, que já vêm com uma tarefa, uma missão para ajudar na cura do câncer, para ajudar um cientista ali, que se vê que nem, acaba não tendo muitos filhos, a esposa está ali, já vem aquela esposa preparada para ajudar naquele processo. Vem com o esquecimento do passado, né? Mas vem com essa missão de ajudar nisso. Porque algo lá atrás o comprometeu dele vir ajudar um país, o planeta, nessa cura. Esquecimento e revanche. Cenário de dificuldades na convivência familiar, como nós falamos, um irmão que foi algoz do passado, uma mãe que abandonou. Porque o ser sente, lá no consciente, ele novinho, mesmo que depois ele vai crescendo, vai saber disso, mas ele sente essa rejeição. E que pode ter sido uma rejeição do passado que rejeitou agora novamente. Ou pode ter sido que vá para a mão daquela mãe atual adotiva, porque essa mãe adotiva lá em outra encarnação abandonou, o abortou, o maltratou, e agora volta através de uma outra barriga, mas para as mães daquela, e aquela que só tinha que ter aquela criança, e aquela mãe é que vai educar. Como tem casos de mães também que se envolveram com aborto em encarnações passadas, fez em outras pessoas que estavam na área da saúde, usou mal, ou incentivou, e retorna e não pode mais ter filhos. Então, o esquecimento do passado tampa para que aquela mãe não lembre o que foi que ela fez com outras crianças. E agora vem tomar conta de uma creche, de uma casa onde tem várias crianças que não são seus filhos, com muito amor e carinho e buscando aqui e ali o dinheiro para conseguir sustentá-las. Aí vem com o ventre seco, né? Até a raiz, como diz o Evangelho, mas vai dar frutos ajudando essas crianças a desenvolver. Então tudo está lá no nosso passado. Por que acontece aquilo? Por que eu não tenho isso? Por que eu uso o dinheiro e o dinheiro some da minha mão? Por que eu... Então, todos os porquês. Aí a gente pergunta assim, para que eu estou vivendo isso? Onde foi que eu errei? Porque nós estamos errando e acertando, lutando para evoluir. Temos já condição, alguns de pedir, né, de programar a nossa reencarnação através do nosso organizador, né, biológico, um perispírito. Outros ainda não veem a espiritualidade, né, prepara realmente, impõe para que aquele espírito venha para evoluir. Mas uma grande parte de nós já temos a condição de escolha dentro daquilo que nós precisamos desenvolver. Dificuldade em avançar e se reabilitar devido à exposição de erros passados, né? Então, que é erro para uns, é acerto para outros, que é acerto para um, é erro para outros. Está tudo lá na nossa consciência. Inconsciência que vai aflorando para a nossa consciência, para nós vermos dentro da nossa vida se aquilo é um erro que nós devemos buscar o acerto. A revanche da memória, intuições e tendências instintivas como lembrança do passado, a necessidade de ter consciência dessas tendências para que não se tornem armadilhas no nosso caminho. Armadilhas. Às vezes, quando a gente está caindo na armadilha, a gente, com o estudo que nós temos, recobrar uma consciência respirando, não, eu não posso cair nessa armadilha.
porque eu já não sou mais aquela ou aquele. Como disse Santo Agostinho, quando estava numa palestra, encontrou uma das mulheres que antes dele ser Santo Agostinho, ele saía e visitava prostíbulos, bares, né? E tinha, como diz hoje, os luaus da vida. E quando ela assistiu a palestra dele, ela falou, no final: gostei muito da sua palestra, Agostinho. Eu sou aquela. Aí antes dela terminar, ele disse: mas eu não sou mais aquilo. Então, ó, Santa Mônica orou, até que ele conseguiu aprumar, saiu das armadilhas do caminho e realmente cumpriu a sua missão, a sua tarefa na terra. E é um dos pais da igreja, né? Mas teve, na sua vida, passou por essas armadilhas. As lições passadas como vozes da consciência. Então, de vez em quando vem, pense nisso. Por isso que a meditação é muito importante. Parar, pensar, meditar. Porque às vezes a gente tem uma vida tão corrida que a gente não tem tempo de parar para meditar. A gente ora, odeia e vira, né? Senhor, Deus que nem consegue. E a meditação é muito importante por isso, porque nós vamos meditando. O Evangelho lá, para a gente poder pedir assim: Senhor, nos oriente durante o sono, do que nós devemos fazer com esse desafio para a gente resolver. E eles vão orientando, porque todas as noites, quando a gente ora, se prepara, Ele leva e nos orienta a nossa encarnação durante o dia. Reorienta, porque já foi tudo organizado, né? Reorienta. E quando nós estamos saindo da linha para as armadilhas, o anjo de guarda começa a trabalha com o outro ali, mas vai puxando a gente para não cairmos no fundo do poço. E se cairmos, Ele está lá para nos dar a mão e nos levantarmos quantas vezes for necessário. Porque não podemos ficar, minha culpa, me máxima culpa. É reconhecer o erro do passado e do agora e tentar fazer a reparação e seguir no caminho bem, né? Então não ficar nessa questão do remorso. Eu fiz isso, eu fui responsável por isso. Como aconteceu com Judas lá, depois que ele estava no umbral, e Maria de Nazaré vai buscar recolhê-lo. Nesse livro aqui, Maria Mãe de Jesus fala sobre essa passagem muito linda. E ela chega com aquela luz imensa, e ele fala: quem é você com essa luz intensa que quase me cega os olhos? Aí ela fala: eu sou Maria, a mãe de Jesus, vim te buscar. Ele: você não entende, eu traí o mestre, Mas se perdoe, meu filho. O mestre já lhe perdoou há muito tempo, porque ele já é o perdão. Vamos, eu vim te buscar. É uma cena linda. Então não podemos ficar presos lá, aquilo que nós erramos. Erramos lá no passado, mas estamos buscando acertar. Então aqui, dando a mão a Deus, puxando quem tem atrás e se apoiando quem está do lado. E temos que equilibrar tudo: família, trabalho, sociedade espírita, eu faço parte dessa casa maravilhosa, né? Religiosa, vamos dizer assim, e todos os lugares, buscando uma linha de conduta no bem. Então, como identificar sinais de vidas passadas? Como identificar? Então, como falou lá, sensações do tempo já vivido. Às vezes, quando a gente está perto de uma pessoa que a gente gosta, a gente acha que passa rápido demais. Quanto mais aquela pessoa que a gente gosta, a gente acha que passa muito rápido, né? E essas sensações de lembrar. A sincronicidade, né, que tem, as coincidências estranhas, frequentes, acontecendo ao redor de você, como se fosse sinais do universo. Isso, acho que isso aqui, né, é uma inspiração, uma intuição, é alguém, um desencarnado da nossa família que já se foi, que pode estar dando, que pede para até auxiliar, né, ou que está na programação depois que retornou para ajudar, auxiliar a nossa caminhada. Nosso anjo guardião, que tem um anjo guardião, os guias protetores, que é aquele de antes de nascer e até depois que morre, né?
E tem aqueles que são os anjos que é colocado aqui perto da gente para ajudar a gente a superar isso aí. Aqueles que já conseguiram superar, que já tem, ou que estão tentando superar também, estão ali juntos. E nós vamos nos apoiando com o outro para conseguir vencer essa jornada. A intuição aguçada, né? Sentir a emoção da pessoa, mesmo à distância. É o caso da viagem, a novela terminou agora. Mostrava Diná com sua irmã Estela. Quando Diná ia chegando, Estela percebia que Diná chegou. Quando eu ia, Diná entrava. Ela sentia a presença uma da outra. Diná desencarna e começa a vir fazer as visitas na casa. E ela começava a sentir o cheiro do perfume de Diná, e sentir que Diná estava presente. Até que ela conseguiu ter um momento de ver Diná. Porque Alberto falava, nem todo mundo tem a condição de ver os espíritos. E eles às vezes não querem aparecer. Então, ela sentia a presença da irmã. Então, até os nossos familiares de que desencarnou, quando a gente está orando para eles, por eles, às vezes a gente lembra, quando ele ainda não está na condição boa, naquela sensação e naquela sensação do que você vivia junto com ele ali nos finais. Você reconhece, sente o espírito que está chegando. Eu lembro que uma pessoa da minha família, ele dizia assim, meu pai está aqui, eu estou sentindo um cheiro de cigarro, e ele fumava muito, é ele que está aqui, eu sinto a presença dele. O espírito já estava sendo levado, porque na casa dele fazia o evangelho no lar, e estava já sendo socorrido. E ele sentia a presença do pai pelo cheiro do cigarro que apresentava. Né? Então, quando retorna, vem esse esquecimento do passado todo. Conexões imediatas, reconhecimento e familiaridade, né? Uma sensação profunda de familiaridade, que é isso que nós falamos agora, a conexão mental, né? Que é essa telepatia, essa sensação da presença, a sintonia emocional, né? Que é essa afinidade além da atração física, gerando conforto e uma sensação de estar em casa perto da pessoa. Nós aqui chegamos ao final aqui da nossa fala e nós vamos colocar um vídeo muito interessante que ele não fala sobre o esquecimento do passado. Então eu queria pontuar só duas coisas aqui que eu lembrei de Ellen Freire, quando ela disse em uma das suas palestras falando sobre o esquecimento do passado. Ela fala assim: quando nós vamos para um outro país, nós levamos a palavra do Evangelho, né? Na bagagem, aquela roupa que nós vamos usar naquele outro país. Então, se é frio, nós vamos levar roupa de frio, né? Casaco, luva, toucas. Se é calor, nós vamos levar roupas mais leves. Né? Então, de acordo com aquilo que nós viemos desenvolver aqui na Terra, nós vamos ter a vestimenta desse corpo carnal para ajudar nesse desenvolvimento naquele planeta que nós vamos estar ali, reencarnando. Né? Então, precisa-se ter esse esquecimento do passado, para que aos poucos a gente vá lembrando, não se culpando e buscando ressarcir e aproveitar as oportunidades. Essa semana nós abrimos estudando sobre o esquecimento passado, abrimos o livro de sabedoria pelo irmão José e falava assim: não espere ficar fácil para que possas ressarcir com seu irmão. Aí ele vai falando no trabalho, na família, ele vai falando várias situações, porque você pode retornar depois em outra condição pior para fazer esse resgate. Então aproveita agora, onde você está, o que você está fazendo, esse é o momento certo. Vá e cumpra e faça o melhor que você puder, perdoando e amando. A caridade, que é a base. O perdão é a caridade maior de Dr. Bezerra de Menezes, que é a oração em movimento, é o perdão e é a caridade em movimento. Que meditemos a cada dia, buscando ver o que nós precisamos realmente realizar em nossas vidas
para que melhore a vida do outro que está ao nosso lado. importância do esquecimento do passado, reconstruir, junto com a família. Quando assisto esse vídeo, eu sinto uma emoção imensa, eu fico muito emocionada, porque a encarnação é uma coisa belíssima. Ai, se todos pudessem conhecer, ter acesso à doutrina espírita, que nos esclarece sobre a vida, sobre essa oportunidade maravilhosa de estar aqui nesse planeta, de estar aqui nessa doutrina, de conhecer as verdades espirituais. Neste momento, vamos internalizar a figura de Jesus. Chegou o momento do nosso passe, onde os passistas vão doar neste momento as energias positivas, amorosas, enviadas do espaço pelos seres espirituais e as energias físicas do amor que eles têm no coração.
e Maria. Meu coração guarda escrito e canta em doce harmonia estes dois nomes benditos, Jesus e Maria. Se o dia nasce e na altura o sol formoso irradia, minha alma acorda e murmura, Jesus e Maria. Se a noite desce e tão brando, ó sonho azul me nebria, sempre adormeço cantando, Jesus e Maria. Da ilusão se o sopro lindo todo meu ser extasia, alegre digo sorrindo, Jesus e Maria. Meu coração quando pulsa, louco de dor e agonia, ainda grito confusa, Jesus e Maria. Jesus e Maria, invocando em vós o sol que alumia, quero morrer soluçando, Jesus e Maria. Alta de Souza, 27 de 7 de 1898. Senhor Jesus, nesse instante, Mestre, nesta noite, onde, Senhor Jesus, tivemos a oportunidade de falar do Teu Evangelho, de ser instrumento para falar as palavras de luz dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Senhor Jesus, nos envolva no Teu manto de luz a cada dia para que possamos, envolvidos nele, conseguir cumprir e resgatar tudo aquilo que está no véu do esquecimento do passado de nossas vidas. Queremos te agradecer nesse instante, Mestre, por todas as bênçãos recebidas em nossas vidas. E pedir a Ti, Senhor, humildemente, espalhe a Tua luz do amor, do perdão e da compreensão nos países em conflitos, nos lares onde as mães choram de dores de ter perdido seus filhos, para as drogas. Abençoa, Senhor, esta humanidade terrestre, para que consiga passar pela transição planetária e seguir adiante, caminhando nas Tuas pegadas. Abençoa os velhinhos nos abrigos, dá-lhe força, fé e coragem para continuar até o momento do retorno da sua jornada. Abençoa as crianças que estão nos orfanatos. Envie os anjos da consolação para consolar e estender a mão a essas crianças no início das suas reencarnações, que vieram resgatar o que está no seu esquecimento do passado. Abençoa, Senhor, aqueles que passam fome, que passam frio, que não têm o que comer, nem a lareira para acender. Dai a fé, a força e a coragem, Jesus. E nesse instante, te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece, pela lua que prateia as nossas noites, pela natureza livre e bela que nos dá o remédio e o alimento, pela família, pelo trabalho, pelos vizinhos, pelos parentes e até por aqueles que são os instrumentos do nosso crescimento, que não têm simpatia para conosco, Senhor. Auxilia-nos, ó Mestre, a seguir em frente e a buscar cada dia seguir os Teus ensinamentos. Fica conosco, Mestre, todos os dias de nossas vidas e abençoa a toda a nossa família e essa família CEAM que trabalha constantemente para o crescimento espiritual e moral através do ensinamento dessa doutrina. Fica conosco hoje e amanhã e por todo sempre, que assim seja. Amém.